Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um Cryptomix. Eu sou Bruna Aleman e novamente eu tô com ele, o nosso CryptoLover. E agora, músico novamente, porque NX0 tá na área, já tô sabendo! Meu Deus, cara, ansiedade mil, né, Bru? 5 anos de espera, cara. Eu só sei do meu, eu quero o meu convite. Não, seu convite já tá garantido. Eu sou aqui, ó, cara de pau. Não, mas já tá garantido na fila do gargarejo, convidadíssimo. E também os Posso ouvintes levar do uma Cryptomix. amiguinha? Pode, claro então que tá bom. pode. E vai ficar na fila do gargarejo. E assim como o convite tá dado pros ouvintes do Cryptomix, aí, ó, aproveita a oportunidade, hein? Porque o show do NX0 também é tão escasso quanto o Bitcoin, hein? É verdade, Tá avisado. é verdade. Tem E, amiga Bru, que vai ficar maluca quando souber. Enfim. Ela já deve estar sabendo, porque saiu um monte de lugar. Mas, Bru, obrigado pela recepção calorosa, como sempre, pelo spoiler, porque eu não sabia se a galera do Cryptomix já estava ligada. Mas agora, falando sério, que antes de começar, né, a falar do nosso tema de hoje, eu quero soltar aí algumas dicas pra ver se a galera do Cryptomix já tá no estágio avançado, que a gente já deu várias dicas, né, Bru? Já. O Academy.binance tá lá pra galera pesquisar. Mas antes das dicas e a gente relembrar, tem uma coisa que eu relembro sempre. E eu sei que posso trazer? Mas é óbvio. A chatona? Não, chatona não é chatona, do rolê. é a prudente. Vamos lá, pessoal. Vocês já sabem, todo o conteúdo desse podcast é meramente educativo. Fazer a sua própria pesquisa para onde você vai investir o seu dinheiro é super importante. Mas aqui nós vamos embasar educadamente, psicologicamente, com a verdade, educacionalmente, exato, eu tava esquecendo a palavra e o Caco me ajudou. Você a decidir não só como escolher a criptomoeda para investir, mas como investir de uma forma segura, pé no chão, firme, que é isso que vai fazer a diferença para qualquer tipo de investimento. Certo? Certíssimo, Bru. Então, e lembrar pra galera que, né, o rendimento passado não quer dizer rendimento futuro. Exatamente. Então, fica muito ligado. E, ó, pra começar a dar aquelas dicas do nosso tema de hoje, Bru, a gente vai falar do segundo maior projeto do mercado e que, na minha humilde opinião, o projeto mais importante do universo cripto atualmente. Porque ele traz, Bru, uma nova geração de blockchains. Ele é a evolução da blockchain em si, né? Então, imagina que tinha lá o Bitcoin, agora ele é vamos dizer, o Pokémon evoluído ali, que tem muito mais poderes do que a blockchain do Bitcoin. Então, ele trouxe, de fato, uma nova revolução. E a gente vai falar sobre a história dele, por que ela foi criada, quem é o pai dessa criança, né? Que é importante falar, porque a gente já tem um mistério ali em torno do Bitcoin. Esse aqui a gente vai contar. Posso soltar qual que é? Cara. Porque assim, na verdade, quem escutou o episódio anterior, que a gente fez, lembra que a gente fez aquele bate-bola das 7 maiores, capitalização de mercado? Já tem a ver o que a gente tá falando. Já tem a ver. Então, se você escutou o podcast anterior, você já sabe de criptomoeda. Você já sabe qual criptomoeda a gente vai conversar. Eu tenho certeza que a galera já tá ligada, né? E solta de quem que a gente tá falando, Bru? Ethereum. Exatamente. Olha, eu falei direitinho. Perfeito. A gente vai falar do Ethereum e por que ele serve. E pra galera já ficar aí com as anteninhas, né, de vinil, como a gente dizia lá na época, só quem assistiu o Chapolin vai lembrar, né? Mas estão antenados no mercado. Falou a idade. Não, eu já entreguei que eu tô mais perto dos 40, mas tudo bem. Galera, segundo o CoinMarketCap, a blockchain do Ethereum hoje, ela possui uma capitalização de mercado total de quase 200 bilhões de dólares. Perfeito. Então, olha o tamanho do projeto e um total aí de 122 milhões de Ethers em circulação. Então, um projeto gigante, Bru. Enorme. Mas eu quero começar do começo, tá? Tudo tem um início. Sempre. Quem foi que criou essa blockchain Ethereum, né? Porque a gente sabe é supremacia a palavra? Supremacia? Não é supremacia ao superior? Não. Como que é? Editor tá, Estamos pensando aqui. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer com a palavra, né? Que do Bitcoin, só existiu o Bitcoin. E aí chegou a Ethereum. Então quem foi que criou essa blockchain, né? Foi algum outro japonês misterioso? Ou dessa vez foi alguém que todo mundo conhece? Foi algum projeto específico? Foi alguma empresa? Pra gente poder entender, né? Fazer esse retrocesso, né? Voltar. Como foi esse início, eu acho que é super importante. Sim, Bru, e pra gente saber pra onde vai, a gente tem que saber de onde veio, né? Exato. Mas, né, no caso do Ethereum, não é como o nosso brother Naka ali, que rola um mistério. Essa pessoa é muito conhecida. E, Bru, fazendo um paralelo, quantos anos o seu filho tem?
Meu filho tem 14, vai fazer 15. 14, ele gosta de jogos, computação. Joga. Nossa, ontem ele baixou de novo. Você falou Pokémon, ele baixou o Pokémon Gold. Pra ficar caçando Pokémon na rua, né? Agora, imagina o seu filho, aos 19 anos, criar o projeto cripto mais importante de todos. Eu falo pra ele todo dia pra ele fazer isso, né? É que ele é preguiçoso. Não, mas se ele começar a estudar... Porque ele conhece muito bem sobre essas questões de tecnologia. Eu lembro muito, quando eu fui começar a estudar NFT e criptomoeda, foi exatamente por conta do meu filho. Quando eu tive que explicar o que era NFT pra ele, ou também o que era cripto, eu falei sobre, na época, ele jogava muito Fortnite. Sim. Então tinha as skins, e tinham algumas skins que ele tinha que ficar acordado até 1h30 da manhã pra comprar, porque tinha um número, era limitado pra comprar. E horário, e determinadas moedas também que tinham que conquistar, enfim. O processo que é aquilo, e também de valorização da FIFA, por exemplo, como que é valorizada aquela moeda da FIFA. Os games já fazem isso. Então, ele entende sobre essa tecnologia, sobre como que é a valorização disso, a escassez daquela moeda, daquele jogador, como que é dentro desses videogames. Porque depois entendeu? Ele pode, inclusive, vender, né? Ele compra essa skin e depois ele pode passar. O jovem tem essa facilidade, tem, né? A gente tem que estudar sobre tecnologia pra entender. Pra não ficar pagando de tiozão que não manja nada, né? Exato. Mas, Bru, aos 19 anos, um russo canadense chamado... E o nome dele também é tão peculiar do que do nosso amigo Naka ali, que é Vitalik Buterin. E ele é hoje, provavelmente, a figura mais importante do universo cripto, né? Porque o que ele criou, Bru, na verdade, né? Teve o Bitcoin, e a gente fala de descentralização, código aberto. Ele olhou lá o negócio, né? O código do Bitcoin. Ele pensou e falou, pô, peraí, cara, se a gente tem isso aqui já super bem desenvolvido, né? Que funciona, é descentralizado, é anônimo, é público... Por que a gente não cria, né, novas atribuições, né, para esse projeto? Então, a partir do código do Bitcoin que ele começou a desenvolver essa segunda geração de blockchains, e que depois dessa segunda geração, né, do advento do Ethereum, Bru, o que surgiu de projetos, né, em torno dessa nova tecnologia é algo assim avassalador. Tanto que você vê no CoinMarketCap quase 23 mil tokens listados. Então, ele foi responsável de fato por um desenvolvimento muito grande dentro do mercado. Mas ele começou estudando, né? Ele tinha criado aquele Bitcoin Magazine. Ele começou também pelo entusiasmo. Mas, Bru, agora a gente falou, o cara criou a blockchain da Ethereum aos 19 anos. E ele criou a principal revista, né, o portal mais importante sobre a blockchain do Bitcoin em 2011. E o moleque, cara, tinha 15 anos. Então, você imagina, ele tá com 28 agora. Imagina o que ele vai fazer quando ele tiver 30, 31, ou sei lá... Quando ele chegar na minha idade, 32, brincadeira, não tô mais tão... Não, Kaki, agora, ó, daí você vê a diferença. Agora, 4 horas da tarde, meu filho deve estar de samba canção na frente do videogame. Que delícia. Entendeu? Acordou faz 1h30. Aí ele para pra tomar o lanche da tarde, entendeu? Vai dar um rolê, jogar bola. Essa é a diferença do prodígio. Mas enfim, deixa eu te perguntar, Caco. Já existia essa questão do Bitcoin, que já era o ouro do mercado financeiro. Então, assim, o ouro, vamos colocar entre aspas aqui, tá bom, pessoal? Pra vocês entenderem dessa forma. É como a gente tá dividindo o Bitcoin das outras criptomoedas. Então, assim, a gente já tinha uma determinada estabilidade. Por que o Vitalik, ele criou a Ethereum? Qual que foi a necessidade? O que ele queria com essa moeda? Né? Fato, né? Ele quer uma concorrência? Na verdade, né, ele... Só para contextualizar, né? A blockchain do Bitcoin, ela foi desenvolvida para ser inflexível, ou seja, ela é uma moeda digital descentralizada e uma reserva de valor. Ponto final. Então não adianta os desenvolvedores ficarem lá buzinando para a comunidade do Bitcoin e falar: vamos criar não sei o que na blockchain do Bitcoin, vamos implementar não sei o que tal solução. Que a ideia do Satoshi Nakamoto é falar, não, o código ele é bem estruturado, ele é a prova de falhas, e quanto mais coisa a gente inventa nisso aqui que já funciona, aí que começam a surgir as falhas que podem ser exploradas por malfeitores, né, os vulgos hackers. Aí, então, para ser seguro, para ser uma moeda, o Bitcoin é assim inflexível. Aí o Vitalik, muito do inteligente, ele ficou olhando e falou, pô, mas nesse parquinho eu não posso brincar, não posso colocar um brinquedo novo ali? Então o que eu vou fazer? Cara, eu vou criar meu parquinho, né? Entendi. Eu vou criar um parquinho diferente com um monte de novas atribuições. Então a ideia dele foi justamente, ele pegou o código do Bitcoin, que é um código aberto, e ele começou a desenvolver essa nova geração de blockchains para que ela se tornasse totalmente flexível, programável, descentralizada. Então qualquer desenvolvedor pode criar uma aplicação, um software que rode dentro da
blockchain do Ethereum. E além disso, ela é um grande... Vou até falar um termo mais simples. Sabe computação na nuvem? Sei. Então você contrata um servidor para rodar um programa e você paga um X por mês, mas tá lá dentro do prédio daquela empresa. Tem várias nuvens. Várias nuvens, e centralizado. E ele pensou, se a gente tem essa força computacional à disposição, né? Porque a gente já falou de mineração, milhares de computadores. Se a gente tem isso conectado na rede, por que a gente não permite que outros desenvolvedores usem o código que é aberto para programar softwares que a gente chama de dApps, né? Aplicativos descentralizados. A galera vai se encontrar bastante por aí com essa sigla, que eles falam Decentralized Apps. Então, eu também fica o convite pra galera ir lá no academy.binance.com/pt. Tem muita informação, por sinal, tem bastante guia. Tem bastante guia. Quando eu comecei pelos guias da Binance. Que são artigos que já te colocam ali dentro de contexto. Exato. E além de tudo, Bru, tem um glossário. Então, qualquer palavra que a gente falar aqui, a galera vai lá no academy.binance que vai ter a solução. Mas, enfim, ele transformou, né, essa segunda geração de blockchains numa plataforma, né, para que fossem desenvolvidas novas aplicações, novas soluções. Entendi. E com isso, Bru, isso que é o ponto, é a virada de chave. Para você ter adoção, você precisa trazer atribuições e utilidade para aquele projeto. E ali o Bitcoin é super importante, né, porque ele é uma moeda digital, enfim, reserva de valor. Só que é isso e não vai mudar. Agora, quando você cria algo que, assim, o limite está na cabeça do desenvolvedor, porque ele pode desenvolver qualquer tipo de aplicação, plataformas de jogos, plataformas de apostas, a gente vai falar de finanças descentralizadas, é assim, um universo muito grande. Então a adoção começa a acontecer, inclusive a partir desse novo código que ele criou, né, dessa blockchain, vários outros desenvolvedores começaram também a criar blockchains que funcionam muito similar como o Ethereum. Entendi. Então o principal ponto aí é porque o Bitcoin ele foi desenvolvido única e exclusivamente para ser um meio de troca eletrônico, certo? Exatamente. Um meio de pagamento descentralizado e para alguns, lógico, e hoje a gente está entrando nesse ponto de reserva de valor. E o Ethereum não. O Ethereum veio para ampliar essa base, certo? Exatamente. Tem alguma outra dor que o Ethereum que tem como objetivo tirar, que ele quis ou não? É basicamente isso, ampliar essa gama de utilização, enfim, entrar dentro dos games. Tem alguma outra utilização básica ou não? Então, justamente, Bru, a ideia do Vitalik foi trazer mais funcionalidades, né, para blockchain e com isso também aumentar a adoção, porque se a gente ficar ali limitado, né, imagina que se só tivesse o Bitcoin como criptomoeda. Então, cara, vai ser basicamente um dinheiro eletrônico, né? Exato. Agora, quando você traz ali, né, várias possibilidades para você utilizar dentro da blockchain, e lembrando, a blockchain ela é descentralizada, ela é pública, você pode ver tudo o que acontece ao redor dela, só que ela é anônima, ela preserva, né, os dados do usuário, né, que você é um endereço dentro da blockchain. Então, isso é bastante importante. E como é que ele trouxe tudo isso, Bru? Ele trouxe uma, né, não digo uma técnica, mas é uma programação que a gente chama de contratos inteligentes. Então a blockchain da Ethereum é uma blockchain de contratos inteligentes. Eu vou explicar, porque você já tá fazendo uma cara, mas o que será, cara? Não, na verdade eu não tô fazendo uma cara, porque assim, a Ethereum hoje, como que eu conheço ela? Eu tenho Ethereum porque eu compro NFTs. Sim. Então, você precisa dela para pagar a taxa. Exatamente. E mesmo que eu compre com outra criptomoeda, eu preciso estar lastreada na Ethereum. Exatamente. Porque tá manjando. E, cara, se você já tá comprando NFT, você já tá num estágio mais avançado também. Não, eu sou entusiasta e eu vou indo. Eu sou um pouco agressiva. Eu sou um pouco agressiva. No sentido, mas lógico, eu comprei pequeno, principalmente foi no início, eu comprei as figurinhas, figurinha de, tipo um de jogador, figurinha exato. O Bored Ape hoje tá, tipo, sei lá, que tá não é o nome, não é o nome do jogador, né? Mas enfim, eu conheci ele eventualmente, daí eu falei, não, é muito pra mim, porque eu fiquei com esse negócio na cabeça que precisava de muita tecnologia. Pra mim era difícil, igual a gente conversou sobre as wallets semana passada. Bom, ele me deu praticamente uma aula pelo WhatsApp pra eu conseguir fazer e tudo mais, e eu falei, cara, não é tão difícil assim. Porque eu tinha tanto medo de fazer aquilo. Porque eram muitos processos, muitas coisas. Ainda não é tão intuitivo. Exato. E foi ele que me ensinou que precisaria dele. Falou, não, você tem Ethereum? Eu falei, não, só tem Bitcoin. Como assim, Ethereum? E daí foi aí que eu fui comprar, entendeu? Entendeu pra que ele serve. Na verdade, eu tenho a Matic. Eu comprei pela Matic, mas eu tinha que ter Ethereum. Foi alguma coisa assim, faz um tempo já que eu preciso até ver como que tá meu NFT falando nisso. Que quem compra pela
pra longo prazo, NFT você compra e você deixa ali, né? Então, isso é uma coisa que eu faço hoje em dia. Eu não fico olhando o preço de tela, não. Acho que faz 2 anos que eu não mexo. Então, ótimo, porque da hora que você vê, você vai ter uma grata surpresa. Um ano. Você escolheu bem a NFT que você comprou, né? Sim, mas, Bru, são outros que eu era iniciante, gente. A gente comete erros nos investimentos também, tá? É super normal. Não, eu errei bastante Mas também. não, mas eu comprei boa, assim. Ele me explicou, lógico, qual que era o risco. E olha que legal, eu conversei com meu filho, porque as forças da figurinha é de acordo com o FIFA, era muito parecido. Cara, ele falou, mas você não vai escolher essa, né? Porque o outro cara tem 88. Eu falei, olha, esse daí já sabe o que vai crescer. Você vai ganhando aula com o filho também. O jovem, pra investir nisso daqui, ele tem muito mais conhecimento que a gente. Porque ele já nasceu nesse contexto. E, Bru, uma coisa que é super interessante quando a gente fala dessa blockchain de contratos inteligentes. Quando a gente fala dessa questão dos contratos inteligentes, por que a gente fala que ela é programável? Então, imagina que um desenvolvedor vai lá, né, cria uma plataforma de apostas dentro da blockchain da Ethereum, certo? Por que a gente fala que é um contrato inteligente? O contrato inteligente, ele é uma ação, na verdade não é uma ação, ele é como se você estipulasse uma coordenada para o programa executar uma determinada tarefa quando uma ação, né, uma condição é atingida. Eu vou dar um exemplo super simples. Esse exemplo, inclusive, foi dado pelo Nick Szabo, tá? Na verdade, porque ele criou essa ideia dos contratos inteligentes lá em 95, criou o BitGold, que inclusive está no paper do Bitcoin. Então, mais um convite pra galera ir lá, ler o paper do Bitcoin para entender, né, do que tudo isso que a gente tá falando. Mas um contrato inteligente, basicamente, comparando, você vai comprar um refrigerante. Né? O que é um contrato? Estabelece uma relação entre duas partes. Uma parte sou eu, que quero comprar o refrigerante, e outra parte é a máquina de refrigerante que quer vender para mim, certo? Mas o que tem que acontecer para a máquina me dar esse refrigerante? Para ela executar essa ação de me dar? Você coloca uma moedinha. Então, essa é a condição. Então, uma condição foi atendida, né, de eu colocar o dinheiro e ela executou a parte dela do contrato, que é me dar esse refrigerante. Então, numa plataforma de apostas acontece do mesmo jeito. Eu vou lá, conecto a minha wallet, né, nessa plataforma de apostas. Ela não vai saber que é o Conrado, ela vai ter lá o meu endereço. Aí eu vou lá, bem mais prático do que ir numa lotérica, tá? Diga-se de passagem. Certeza. Então eu vou lá, escolho os números, né? Aí eu coloco a determinada quantidade de Ethers que eu quero apostar e pum, registro minha aposta, pago minha taxinha de Ethereum e isso fica lá na blockchain. Beleza? Ficou no bloco XPTO. Aí, quando a plataforma, pelo contrato inteligente, porque é automático, ela for executar esse sorteio, ela vai lá, executa o sorteio e, pum, mostra os números. Entendi. E aí, como ela é uma plataforma inteligente, de contratos inteligentes, ela vai olhar e falar, beleza, agora saiu os números, todo mundo viu aqui, tá público na blockchain, agora eu vou buscar quem acertou, né, esses números. Ela vai lá e, bum, o Conrado aqui, não, na verdade não é o Conrado, essa é o wallet, que ninguém sabe, é minha, acertou, né, esses números, apostou tanto, tá aqui o prêmio, vai direto pra minha wallet. Imagina, tira aquele transtorno de eu ter que fazer uma aposta, eu vou lá na lotérica, pego a fila, faço a mesma coisa, eu registro a aposta, pago o negócio. Não, fora a segurança, né? Porque tudo isso é feito através desse cloud computing. Do EVM, que a gente vai falar dele também. Tá manjando, cara. Mas é tudo feito de maneira extremamente segura. Até o episódio 24 aqui, ó. Tô comprando todas as criptomoedas. Mas é muito legal, Bru, como isso funciona. Porque realmente o protocolo da Ethereum é o que mais mexe com a minha cabeça, assim. É muito bacana. É muito legal, cara. Isso que você falou do cloud computing... tem uma das atribuições da blockchain da Ethereum, não roda necessariamente na blockchain, mas é da Ethereum Foundation, que chama EVM, né? Que a sigla em inglês ela é Ethereum Virtual Machine, a máquina virtual da Ethereum. Então, é ela que é responsável por processar todos esses softwares, esses aplicativos descentralizados, inclusive não só os que rodam na blockchain da Ethereum. Várias outras blockchains também usam, falam, pô, Ethereum, vocês podem me emprestar aí a sua máquina virtual de processamento? Porque eu ainda não tenho, posso alugar ela? Então, a Ethereum, além disso, ela contribui, né, para todo o ecossistema, fornecendo isso para outras blockchains também poderem programar aí aplicativos descentralizados. Entendi. Agora eu vou te pegar no pulo, tá? Manda. Porque isso daí, eu estudei um pouco, mas eu quero que você esclareça. A gente tá falando muito sobre todas essas palavras, né? Tudo que envolve criptomoeda. E o nosso principal intuito aqui é educar. Você falou Ethereum e você falou Ether. Sim, são coisas... Parece, tô ligada no que você tá falando. Eu sei que você já tá ligada. Eu tô ligada. Caco. Resolva esse BO. Resolva esse BO. Rola confusão. Resolva esse BO. Porque não é intuitivo, né? Porque não. Quando a gente fala de Bitcoin,
O Bitcoin é a moeda da blockchain do Bitcoin. Exato. Então, parece a mesma coisa. E só que é engraçado, porque na verdade não é engraçado, né? É um fato, né? Na plataforma, no blockchain do Bitcoin, só existe o Bitcoin, não tem outros tokens lá dentro. Tá. Só que na da Ethereum existem vários tokens. Então, qual que é a diferença? Quando a gente fala Ethereum, a gente tá falando da blockchain, né? Do nosso grande livro contábil. A tecnologia. A tecnologia. Tá. O Ether. A forma de registro, na verdade. Exatamente. Seu melhor... A forma de tá manjando, tá muito bem. Tá vendo? Então, o Ethereum é a blockchain, é a tecnologia. Ether é o token nativo da Ethereum. Entendi. Então, é a moeda em si. É a moeda em si. Ela pode ser usada como reserva de valor, mas você precisa ter uma determinada quantidade de Ethers para poder usar a blockchain, porque você vai pagar as taxas naturalmente em Ether também. Entendi. Sacou? Perfeito. Mesma coisa que a gente falar, olha, posso estar sendo muito burrinha, tá bom, mas eu vou perguntar. Mesma coisa que a gente falar o reais e a nota de 10 reais? Vai, sim ou não? Porque é a nota de 10 reais que eu compro as coisas. Com a nota de 10 e com... E os reais é a nossa moeda. Aí eu acho que seria uma analogia... Existe uma política monetária do real. Do real. Então seria, na verdade, mais análogo ao Bitcoin. Tá, entendi. Porque, eu acho que é isso. Seria análogo ao Bitcoin. Mais análogo ao Bitcoin. A diferença é que o Ethereum são várias, né? Uma política monetária que existem várias moedas embaixo. Exato, tem muitas moedas embaixo do Ethereum. Tá bom. Bom, vamos lá? Vamos Bora. Continuar? A gente tá indo pro nosso fim. Pessoal, não reparem que ele é muito técnico. Então o nosso entusiasta, ele tá respondendo mais. Mas você pode deixar aqui no próximo, eu vou puxar as orelhas dele e vou trazer meu lado economista aqui pra ensinar ele a investir melhor. Por favor, porque eu já não tô mais na fase também de errar, Bru. Me ajuda. Vamos lá. Como que foi distribuído o Ethereum, né? Porque ele tem que começar do início. Sim. Começar do começo. Exato. Como que iniciou essa distribuição de moeda, né? Tem algumas que a gente acaba descobrindo porque elas viram meme, alguma coisa, e a gente vai dar uma olhada. Mas esse daqui foi um projeto muito mais consolidado, estudado. Muito mais bem desenvolvido. Tamanho muito mais desenvolvido. Como que ele começou aí nessa distribuição? Eu vou fazer já a analogia que você vai entender, porque tá dentro do universo do mercado financeiro. A gente não tem o IPO? Tem. Então, pra galera que tá ouvindo e não sabe o que é o IPO, Exato. A oferta inicial de papéis. Quando uma empresa deixa de ter o capital fechado, vai pro capital aberto e oferece parte das... né? E você pode até explicar na bolsa de valores. Exato. É isso mesmo, ações. Basicamente isso. Para você poder ser sócio de uma empresa, ela precisa entrar na bolsa de valores. Tem a bolsa de valores do Brasil, dos Estados Unidos. A empresa, ela pode distribuir pedacinhos dela para você ir lá e comprar. É a forma que você ganha dividendos, que todo mundo conhece. Compra na baixa, vende na alta. Ou segura pra ganhar dividendo. Segura pra ganhar dividendo. Eu gosto mais dessa, de ficar guardando ali embaixo do meu potinho. Pra ficar... Longo prazo sempre. Mas, Bru, o processo, né, que aconteceu ali pra primeira distribuição de Ethereum, a gente chama de ICO. Vem, obviamente, com referência ao IPO. E o ICO significa Initial Coin Offer. É quando é a primeira oferta de tokens de um determinado projeto. Só que tem uma diferença. Geralmente, quando você tem um IPO, né, de uma empresa que vai listar na bolsa, essa empresa já existe, ela já tem, né, uma folha de pagamentos, ela já tem rendimentos, então ela já é ativa. Um ICO, ele pode ser considerado talvez como um crowdfunding, que tem uma ideia do projeto, mas ele ainda de fato ele não existe, ele é uma ideia e os desenvolvedores eles precisam justamente fazer, né, colocar alguns tokens aí à disposição do mercado, justamente para captar fundos para poder desenvolver. E olha só, quando rolou o ICO do Ethereum, na verdade da blockchain do Ethereum, ele rolou lá em julho de 2014. E ele foi um puta de um sucesso, Bru. Eles distribuíram um total de 60 milhões de Ethers. Então, na verdade, mintagem, tô falando de NFT, mas a primeira emissão de tokens da Ethereum teve ali 60 milhões para captação de recursos para eles poderem desenvolver. Na época, Bru, eles venderam esses 60 milhões de Ethers a 31 centavos de dólar por token. Eu não tava lá. Quando eu comprei era um pouquinho mais caro. Eu comprei mais caro, mas você imagina, né? Fazendo uma conta de padaria. Se eu, lá em 2014, tivesse participado do ICO da Ethereum e gastar aí por volta de 30 dólares, 31 dólares, né? Pra ser mais exato, que daria em torno de 162 reais. Sabe quanto eu teria com 100 Ethereums hoje, Bru?
R$832 mil, com 160. Não quer dizer que isso é uma rentabilidade que vai acontecer no futuro. É uma oportunidade. Eu puxando as orelhas de todo mundo, porque vai investir por conta disso. A gente vai falar no próximo episódio também sobre riscos, inclusive sobre esse tipo de oportunidade. Então, assim, é uma oportunidade, né? Você tem ali, né, toda uma comunidade em torno do projeto, né? Você precisa entender do que se trata esse projeto, quem tá por trás, como funciona a token economia. Vai lá no CoinMarketCap, pesquisa de fato como ele funciona, vai atrás de informação. Porque às vezes você pega ali um pedacinho do seu capital, fala assim, eu acreditei no projeto, gostei da proposta, vi as pessoas que estão por trás, vi o que ele resolve, eu vou entrar nesse crowdfunding, nesse ICO. Exato. E às vezes pode dar muito certo. Eu acho até bom fazer a analogia com a Bolsa de Valores que a gente estava conversando, porque na Bolsa de Valores, exatamente, a base de análises, a fundamentalista, por exemplo, é exatamente ter esse tipo de conhecimento, ir atrás desse tipo de informação. Então, quando você vai investir numa empresa, né, se você já é um entusiasta da Bolsa de Valores, porque você já tem um perfil voltado para lá, para criptomoeda tende a ser até fácil nesse sentido de análise. Mais familiar, né? Mais familiar. Porque a base do que você precisa entender acaba sendo a mesma. Então, continue seus estudos nessa linha que vai dar certo. E você vai conseguir encontrar as criptomoedas ideais para colocar dentro da sua carteira nos seus investimentos. Totalmente. Certo? E dá para fazer também uma analogia, Bru, que até no IPO, né, que vai ser listado na bolsa, você ainda precisa entender o que está acontecendo, quem é essa empresa, qual é a proposta dela. Com certeza. Pra antes de você ir lá e comprar, né, a primeira oferta de papéis. O ICO é a mesma coisa, não vai chegando de primeira, sem conhecer, só especulando. Inclusive, tem um programa super legal lá na Binance. Na verdade, é um programa que faz parte do aplicativo da Binance, que é o Launchpad, aonde bons projetos, né, que já passaram ali pelo crivo da própria Binance, são listados para justamente fazer esse tipo de captação. Então, a galera que ainda não abriu conta na Binance, já posso soltar logo, Bru? Vai. Eu tenho certeza que os ouvintes do CryptoMix já estão ligados. Dívida, hein? Lógico, mas a gente promete e a gente cumpre, Bru. Então, mas a gente avisa que a gente não sabe até quando vai rolar essa promoção. Seguinte, se você tá ouvindo a gente aqui e ainda não abriu a sua conta na Binance, vai lá, né? Você vai entrar no radiomixfm.com.br/CryptoMix. Aí vai ter um bannerzinho ali bem no topozinho do site que é abra sua conta. Clicou ali, já vai cair ali no ambiente da Binance. Aí você vai criar, né? Vai incluir as suas informações ali, criar o seu login e senha. E vai usar o nosso cupom CryptoMix, que, como sempre, a gente traz novidade, né? Então você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares usando o nosso cupom, Bru. Perfeito. E aí você economiza um dinheirinho. Quem sabe esse dinheirinho que você economiza, você vai lá e acredita no ICO. Que pode dar muito certo, mas também pode não dar em nada. Aqui ele tem a base para tudo, para escolher uma moeda nova e para escolher as que já estão mais consolidadas. Exatamente. Enfim, Total. Aqui, nós estamos ensinando sobre tudo. Agora, Caco, vamos lá. A gente tá indo aqui para a parte final do nosso podcast, você que tá escutando. Vamos fazer um pouco mais um bate-bola de algumas questões. A primeira, ela é um pouco desafiadora para você, principalmente que você iniciou nos investimentos de criptomoeda antes. Mas me responda, hoje, qual que você acha mais importante, Bitcoin ou Ethereum? Olha, essa dúvida, ela pode ser bastante subjetiva, Bru. Os dois são muito importantes. Eu acredito que... Podemos trocar o ou pelo e? É importante, talvez, para você é importante na sua carteira ter Bitcoin e Ethereum? Os dois. Você tem dois objetivos diferentes? Eu considero um tão importante quanto o outro. Perfeito. O investimento, né, nem sempre é ou, né? Porque ele tem, enfim, como a gente falou, o Bitcoin é isso, é imutável, ele é seguro. Então, eu fico mais seguro quando eu quero ter uma reserva de valor em cripto. Ou eu vou para uma stablecoin, né, que vai ficar ali pareado com dólar, ou eu vou de fato pro Bitcoin. Então, essas são as duas alternativas que eu tenho. Então, ele é importante por isso. Já o Ethereum, ele é responsável por, de fato, essa nova segunda geração, né, de blockchains, e que trouxe aí uma porrada de projetos super importantes. A gente até falou da ADA, lembra? E tá trazendo concorrente também, né? Não só que trouxe projetos que tá embaixo, como traz concorrência. E a partir do momento que tem concorrência, né, é até interessante, porque né? melhora o serviço. Sempre que tem concorrência, os serviços melhoram e, consequentemente, o usuário é beneficiado. Lembra que a gente falou da ADA no último episódio? Lembro. A ADA é o token nativo da blockchain Cardano. Você sabe como é que surgiu a Cardano? Não. Tem um cara também que é outro gêniozão, também uma figura super conhecida no universo cripto, que ele chama Charles Hoskinson.
E acredite se quiser, Bru, ele era sócio do Vitalik e cofundador do Ethereum. Nossa. Eles começaram juntos e ali no meio do caminho no desenvolvimento do Ethereum, os caras tiveram uma treta e eles não conseguiram se resolver. Aí o que o Charles Hoskinson fez? Saiu e abriu dele. Falou, vou abrir meu parquinho, mano, e o meu parquinho vai ser melhor que o seu. E aí ele fundou a Cardano, né? Que justamente ela já vem com, né, esse método de validação de prova de participação, é mais ecológica, tem essa revisão por pares, ou seja, nada implementado sem passar por outro time de desenvolvedores revisar. Então, o Ethereum fomentou essa nova geração que trouxe a Cardano, que trouxe a BNB Chain, que trouxe a Avalanche, que trouxe, posso ficar falando aqui, quilômetros de projetos. Então é importante tanto quanto o Bitcoin, Bru. Bom, vamos lá. Caco, eu faço minhas pesquisas também. Opa! Tá, eu sou uma boa aluna. Parece que não, mas eu sou. Não parece, você é, Bruno. Está provado eu sou. Já. Eu vi muitas pessoas, sites, né, falando sobre o demerge. É assim que fala. É assim mesmo. Tá, é porque às vezes as palavras em criptomoeda é do jeito que eu penso, mas não é. Que significa fusão, né? Exato. E que ele foi um dos maiores eventos do mundo das criptomoedas. Mas por que ele foi tão importante assim? Por que ele foi tão importante? Lembra que a gente falou no episódio sobre blockchains, na verdade sobre mineração, como funciona aí, né? O cara faz uma transação, fica lá esperando, o minerador vai e pega, junta com outras coisas. Então, a prova de trabalho, né, para esse processo acontecer e um novo bloco ser, né, registrado na blockchain, é um baita de um esforço computacional gigantesco e também um consumo de energia muito grande, né? Porque não é simplesmente, ele vai lá, pega e registra. Ele tem um negócio que a gente chama de teoria dos jogos. Então, os caras têm que ficar processando e tentando resolver aquele problema criptográfico milhares e milhares de vezes para chegar num resultado e provar que ele executou realmente aquela tarefa. Então, Bru, é uma porrada de informação que rola na rede, é energia elétrica, é investimento em máquina, então é um processo que acaba ficando caro. Então, o que acontece? O Ethereum, ela surgiu como, né, ele veio do código original do Bitcoin com isso, com a prova de trabalho. Só que o Vitalik também falou, não, se a gente quer revolucionar o mercado financeiro e trazer usabilidade, mais pessoas, a gente precisa ter uma escalabilidade muito maior e ser ecológico. Porque quanto mais utilização da blockchain, mais energia. Então o que ele pensou? Eu vou mudar o sistema de prova de consenso. Na verdade, o sistema de consenso da blockchain vai passar de prova de trabalho, né, dessa execução de força computacional, para prova de participação. E como é que funciona, Bru? Eu vou explicar por alto, porque eu acho que a gente tem que fazer um pod só para falar disso. Combinado. Enquanto o minerador de Bitcoin, ele precisa ficar lá, né, tentando resolver um problema criptográfico, ele está disputando com outros e muita energia sendo empregada nesse processo. Quando você vai para a prova de participação, esse processo é feito pelos nodes. E quem controla os nodes são os validadores. O node é basicamente um ponto na rede. Ele pode ser um celular, ele pode ser um computador que está transacionando alguma coisa, ou até mesmo, né, um computador que foi, né, comprado ali, que baixaram o software do Ethereum para se tornar esse node. E a condição mínima, você precisa, né, além do computador, baixar o software, você precisa travar 32 Ethereums para poder começar a participar desse processo de validação. Entendi. Então, quando você vira um node, né, dentro dessas condições, quando sai uma transação, não rola essa pancadaria entre os mineradores, entre os validadores para conseguir registrar. Entendi. A própria blockchain olha e fala assim, é aleatório, né? O processo todo. Ele vai lá e fala, agora quem vai validar e registrar esse bloco é você, amiguinho desse node aqui. Aí ele joga esse conjunto de transações, ele vai lá, registra e pum, coloca na blockchain. Então é muito menos informação e energia que ele precisa, porque a própria rede delega para ele. Fala, olha... Você começa a tornar mais automático também, para que você consiga criar mais. Exato. E uma outra coisa que é interessante, Bru, quanto mais Ethers tem, né, dentro desse node ali travado, maiores são as chances desse node ser escolhido para fazer o registro desse novo bloco. E aí uma outra coisa também que muda, Bru, lembra que a gente falou que quando o minerador ele conseguiu validar e registrar o bloco, ele ganha as taxas de transação, né, dos usuários que fizeram, e também a blockchain dá um prêmiozão, em baita prêmio, hein? Vai lá e dá 6,25 bitcoins para esse cara. Então, no caso da prova de participação, não funciona assim. Por quê? Ele não tem obrigatoriedade de colocar ali 32 Ethers, então ele ganha as taxas de transação, que ele conseguiu validar e registrar, e ele ganha uma taxa de juros por deixar os seus Ethereums travados ali no node. Hoje,
tá em volta de 4, 5%. Isso daí tá virando uma política monetária. Exatamente. E aí que surgem os novos Ethers também, né? Porque a blockchain vai liberando os Ethers e pagando essa taxa de juros. E aí os validadores, obviamente, colocam, né, os Ethers em determinada quantidade ali dentro do mercado também. Tá vendo quem disse que tecnologia, criptomoeda e os meios tradicionais não se cruzam em algum lugar? Um nasceu pelo outro, né, Bru? Lógico. O mercado de cripto só existe por causa do mercado financeiro, dadas as suas evoluções também, Exato. né? Na verdade, é a evolução do mercado financeiro. Exatamente. Podemos definir assim, certo? Totalmente. Bom, estamos indo, só para finalizar, então, para deixar bem fixo. Então, após esse merge, o Proof of Stake está sendo utilizado dentro da blockchain da Ethereum, exatamente. Da Virou Ethereum. agora a prova de consenso. Então, Perfeito. Só pra galera resumir, não é mais prova de trabalho, é prova de participação. E vocês vão ouvir muito a gente falar sobre isso nos próximos episódios também. Então, de novo, fica o convite. Vai lá na academy.binance.com/pt, que tem ali um artigo exclusivo para falar sobre prova de participação. Aí você consegue se aprofundar mais. Perfeito. Agora eu posso fazer só um lembretinho institucional final certeza. aqui? Eu quero lembrar vocês, pessoal. Não esqueçam, na Binance você pode comprar e vender ETH, a Ethereum, né? Ether. O Ether. É o Ether. Que tá dentro do Ethereum. Exato. Boa. E outras 300 criptomoedas. Além do CryptoMix, você também pode acessar então o academy.binance.com/pt e ler mais de 280 artigos de vários níveis de conhecimento sobre cripto e blockchain. E também não deixe de criar sua conta gratuita que o Caco trouxe pra gente, usando o código CryptoMix e garantir seu 20% de desconto nas taxas. Perfeito. Fechado? Muito. Fechamos. Pena que acabou já, porque eu gosto tanto desse tema, Bru. Ah, mas daí agora, ó, o próximo… O próximo eu sei que você vai pisar fundo aí comigo. É um mais legal que o outro. Eu fico triste que acaba, mas eu fico feliz que vai iniciar mais um com mais educação pra todo mundo. Totalmente, Bru. Então na próxima terça a gente tá de volta? Estamos de volta. Obrigada, viu, Caco? Até semana que vem. Até semana que vem, Bru. Beijo. Beijo. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.